Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso risquinho? Vamos iniciar a pintura dele hoje. Para hoje eu vou pintar essa parte. Vamos ver o passo a passo? Eu vou começar com o preto. Eu vou pintar muito dele, né, desse fundo com o preto. Pintando mesmo, enchendo todo o espaço, preenchendo aí todo o espaço, né? Olha, tem duas opções, sendo assim um tapete bem grossinho, como é o meu, então, você pode estar colocando um pouquinho de líquido na sua tinta para ela ficar mais, para ela penetrar mais rápido, mais fácil nesse tecido. Você pode estar colocando aí algum diluente que você tem em sua casa, apropriado, né, para tinta. Você pode estar colocando um pouquinho de soro ou um pouquinho de água na tinta que você vai utilizar para fazer essa pintura. No meu caso, eu dei umas borrifadinhas com água, né, no meu tecido. Mas também pode estar colocando já diretamente essa água na tinta, até porque fica até mais fácil, né? Seca menos rápido, dá para você ir fazendo o seu trabalho. Quando a gente sai borrifando, ele vai secando e a gente precisa ir colocando mais água, mais borrifadinhas. Olha o quanto eu pintei só com o preto. Tudo isso. Vou dar continuidade aí embaixo. Eu vou continuar ainda com o preto. Vou passando preto, porque eu preciso, né, esfumaçar um pouco esse preto para receber uma outra tonalidade. Vou colocando aí na parte de baixo da nossa vasilhinha. E vou deixando mais esfumaçado, né, a região onde vai se encontrar com outra tonalidade. Vou pegar mais preto ainda, puxar mais para essa parte. Depois, a gente sempre ainda coloca um pouquinho mais, depois de tudo pronto. Mas, para já, olha, vou deixando assim. Não vou deixar uma linha reta. E vou pegar, então, agora, sépia. Vamos pegar o sépia e vamos dar continuidade. Esse sépia, você vai puxar bem ele para cima do preto e vai seguir, a partir daí, seguir com o sépia. Vou sempre puxando, né, fazendo esse encontro, puxando o meu pincel no sentido horizontal, viu? Dei umas borrifadinhas. Mas eu tô preferindo até colocar a água no potinho mesmo, já que eu vou usar, pretendo usar toda a tinta, que é muita tinta que vai usando para essa pintura, porque é grande, esse tapetinho ele é grande. E eu quero pintar ele totalmente dessa vez. Bom, eu pintei toda essa parte aí, olha, com o sépia, mas eu vou parar por aí, parar no tom puro, né? E vou dar continuidade na parte de cima. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou seguindo, né? Passar mais um pouquinho de preto, para deixar esfumaçado, para deixar bem umedecido o espaço, para poder receber esse verde pinheiro. Hoje vou usar o verde pinheiro. Se você não tem o verde pinheiro, você pode estar usando o verde oliva, fica um pouco mais amarelado, fica bem bonito também. Pode usar até o verde pântano, tá certo? Verde pântano, musgo, pinheiro, oliva, grama, também dá para você colocar aí verde bandeira, o verde que você tiver. Olha só, crescendo aí o pretinho. Eu tô fazendo uso de um pincel número 18. Pode usar um pincel 18, 20, mas se você vai imprimir esse desenho para pintar em um pano de copa, por exemplo, então você pega aí um pincel número 8, 10, até um 14 dá para você tá fazendo, viu? Esse fundo. E claro, né, a parte de cima você deixa esfumaçada, não precisa pintar dessa forma. No caso, tô pintando o tapetinho lado a lado, então a necessidade de cobrir um todo, eu quero pintar tudo hoje. Olha só, gente, aí o verde pinheiro se misturando já ao preto. Eu vou levando o pincelzinho sujo com o preto ainda, eu vou levando, mas se você acha que
o verde pinheiro apareceu muito rapidamente, você puxa um pouquinho mais de preto para cima dele. E vou crescer esse verde pinheiro por aí. Sempre buscando levar um pouco dele para cima do preto, para não ficar assim uma separação muito marcada de preto e verde. Olha só o quanto eu pintei aí com o verde pinheiro. Agora eu vou começar a colocar um pouquinho do preto, principalmente para essa região aí embaixo. Esse cantinho aí eu vou deixar bem mais escurinho. Vou colocar mais preto ainda por aí. E a gente já pintou, né, mais da metade do fundo para essa pintura. E agora, gente, eu vou seguir pegando branco. Vou pegando branco, vou pegando verde e vou seguindo. Mas para todo caso, você pode ir, né, emenda aí o branco e o verde e vai crescendo eles. Depois você achar que precisa colocar mais um pouquinho de verde manchando o branco, você vai puxando mesmo, vai pegando a parte, viu? Olha só, eu tô trazendo um toquezinho de branco aí pra cima do verde, pinheiro, e agora eu vou seguindo, né? Vamos seguindo, colocando o branco, mas sempre eu puxo um pouquinho pra cima do verde, tanto para sujar o meu pincel, quanto para deixar, né, mais esbranquiçado o espaço dele, espaço do verde. Veja que ainda tem sujeira de verde no meu pincel. Eu vou passando branco, mas ele vai ficando esverdeado. Bom, independente de ele ficando totalmente branco ou sujinho, né, com esse verde, eu vou seguindo agora com o branco. Olha só o quanto eu coloquei de branco, tá vendo? Tudo isso aí com branco. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde e vou sair melhorando, porque a gente olha e vê que ficou muito, assim, muito manchadinho. Eu gosto e como tem os elementos pelo meio, de certo que a gente vai puxando, puxando, mas sempre fica um pouco manchadinho. Se você quiser evitar essas manchinhas em uma pintura assim muito grande, você vai precisar de um pincel maior que esse 18. Eu, às vezes, pego um pincelzinho, aqueles de pintura mesmo, parede, aquele maior, e saio passando para emendar melhor, viu? Mas no caso, eu não tô muito preocupada que fica um pouco manchadinho, vou deixando assim mesmo. Agora eu vou seguindo, colocando verde por essa região aí que encontra, com o vaso principalmente, e vou levando esse verde para cima do branco. Vou esfumaçando ele para cima do branco. Movimento circular para que se emende melhor. Você vai fazendo o contorno com cuidado para não ir, né, manchando pelo menos demais os elementos que ainda serão pintados. Esse tipo de fundo, eu diria que ele é até um pouquinho difícil de ser feito, né? Assim, só as emendas, você pode achar um pouquinho difícil de fazer as emendas. Mas lembre-se, se você acha que a emenda tá ficando um pouquinho manchada, você queria ela muito lisinha, é só você pegar aí um pouquinho de diluente, que vai lhe ajudar a tirar as manchinhas, tá certo? Um pouquinho mais de tinta, diluente, ou um pincel maior. Se o seu trabalho ele é menorzinho, não é assim um tapete grande, igual o meu, as emendas são bem mais fáceis de serem feitas. Pincel número 18, 20, fica bem mais fácil de fazê-las, tá certo? Olha só, o meu tá assim manchadinho, mas não tem manchas assim muito expressivas. Eu quero trazer um pouco desse verde para cima do branco. E quero descer esse verde ao encontro do sépia, do chão, para a gente finalizar a parte de baixo. E também não vou pegar pincel maior que esse para melhorar as minhas emendas, né? Eu vou deixar assim mesmo, mais manchadinho. Até gostaria de manchar mais, mas lá no final eu vejo se quero manchar mais isso aí, ou se vou deixar assim mesmo.
Eu gosto mesmo daquela pintura bem manchadinha. Vou puxando na horizontal, vou puxando na vertical e vou puxando em movimento circular para melhorar a emenda. Agora, eu vou pegando aí, já vou pegando sépia novamente e vou, olha só, terminar essa região embaixo para a gente emendar esse verde e esse sépia. Eu não vou fazer assim uma separação de chão ou de uma tábua, algo assim, tá certo? Algo muito marcado, muito aqui fica isso e ali fica aquilo. Eu vou deixar meio perdido isso aí atrás mesmo. Olha onde eu tô puxando sépia. Vou buscar fazer uma emenda boa, ficaria muito bom aí uma emenda bem manchada. Acho que fica até melhor do que ela mais lisinha. Aí eu vou livrando os botõezinhos de orquídea. E a gente vai crescer, né, esse sépia o bastante para o encontro com o branco. Olha, eu ainda trazendo sépia aí, né, em cima desse preto. E olha só, eu vou puxando aí, pintando mesmo, preenchendo. Não tem assim nenhum segredo. Eu diria que o segredo para essa pintura é mais umedecer mesmo o tecido, a tinta, viu? E pincéis maiores para que você consiga fazer uma boa emenda. Se você tá pintando aí o seu paninho de copa, por exemplo, esse desenho, a parte de baixo você pode fazer lado a lado todo assim bem escurinho. Aí para a parte de cima, você pega tipo um pincelzinho, uma brochinha, pituar, esses pincéis assim redondinhos, que vai lhe ajudar a esfumaçar com a ajuda aí do incolor ou algum diluente que você tenha, que você costume usar, tá certo? O incolor vai ajudar bem para você esfumaçar essas cores aí de cima. E no caso desse lado esquerdo, esse preto, você pode ir sumindo com ele, deixar mais clarinho. Deixar só o chão, assim, bem escuro. Olha só, o encontro aí do sépia e o branco. Agora, a gente vai, né, melhorar a emenda aí dos dois tons. E pronto. Principalmente para essa parte do chão, eu sugiro que deixe mais manchadinho. E manche até um pouquinho mais a região, né? Aí abaixo do vaso, da folhinha. Mas isso eu vou fazer sim, depois eu vou fazer. Manchar um pouco, para já eu vou passar um pouquinho mais de preto. Vou puxando essa tinta na horizontal. Para a emenda, eu puxo horizontal, vertical e também movimentos circulares. Olha só, esse cantinho aí eu vou melhorar o preto, apesar de que a vasilhinha levará bastante preto também, mas não tem importância se a vasilhinha e o chão se perder um pouco. Não se preocupe com isso não, tá? Nesse primeiro momento, a nossa preocupação real é deixar as profundidades, as sombras necessárias para esse chão, para não ter aquela ideia de ir flutuando os nossos elementos. Passei o preto também embaixo da folhinha. Só tô limpando o pincel por aí, passando um toquezinho também de preto, para acompanhar o contexto de cima. E a gente já percebe que precisa um toquezinho do branco aí nessa frente, abaixo desse vazio. Mas olha só como ficou, né? O geral assim, o fundo, embora ainda vou mexer nele, é claro. Bom, vou para a pintura, então, dessa região aí, olha, de dentro. Eu vou trazer assim para perto, para que vocês possam visualizar direitinho. Às vezes as meninas dizem, olha, fica melhor de entender quando você deixa mais distante. Mas vamos olhar de pertinho a pintura
essa vasilhinha é um metal, às vezes, né? É melhor a gente olhar de pertinho para entender melhor. Isso que eu coloquei, esse pedacinho aí, menos da metade, foi o cinza. Cinza, cinza mesmo. Agora eu vou terminar essa parte aí com o preto. Vou emendar os dois tons. E olha como fica, né? Parece que vai se emendar, porque ela parte lá de trás do fundo com essa região que a gente tá pintando agora. Mas não se preocupe, a gente ainda vai colocar todos os detalhes que vai trazer a nossa vasilhinha, ela vai aparecer. O passarinho, embaixo do passarinho precisa ficar mais escurinho mesmo. E a base para essa região aí toda prontinha, cinza e preto. Isso que eu peguei agora é um pouquinho de sépia. Eu já vou colocando um pouco de sépia aí em cima, na borda da vasilhinha, vou manchar um pouquinho também a região do preto. Vamos trazer o cinza principalmente para essa parte da borda, destacar um pouquinho. Se você quiser, você pode colocar um toquezinho de branco depois. Eu tô pintando com o pincel número 12, mas isso depende do tamanho do meu desenho, né? O tamanho que eu imprimi o meu desenho. No caso desse meu tapetinho, ele é 44 centímetros por 73, ou seja, ele é grandinho mesmo. Eu vou pintar ele lado a lado e eu preciso de pincéis maiores. O tamanho de impressão para você estar usando na sua casa, eu sugeria que fosse de uma folha A3. Mas claro, você vai, né, imprimir aí no tamanho da sua necessidade. No meu caso, eu fiz o desenho grande mesmo. Quando eu vou fazer uma peça grande, já gosto de fazer o desenho nela, porque aí vai ficar no tamanho da minha necessidade, independente do tamanho que seja. Olha só, gente, agora eu peguei o branco mesmo, tá? Eu coloquei, tá fazendo meu trabalho com o cinza e o preto, coloquei um pouquinho de sépia e agora só o branco. E esse branco eu vou deixar ele assim riscadinho. Aí um toquezinho de preto embaixo da folhinha, né? Tem uma folha aí. Aí eu vou colocar uma sombra. Eu vou deixar assim esse branco bem riscadinho para trazer mais um toque de luminosidade. A borda, eu vou colocar um excessozinho de branco. E vamos seguindo. Essa parte aí, ó, eu vou colocar boa quantidade de cinza. Eu sugiro que você use o cinza chumbo, se você tiver ele é muito escuro. Se você não tiver, então seria melhor você ou clarear o cinza chumbo ou fazer um cinza mais clarinho. Pegar o preto, o branco e fazer um cinza mais clarinho, tá certo? Porque o cinza chumbo é muito escuro, o cinza lunar, eu vou usar um pouquinho dele, aquele toque meio azulado, já vou usar também um pouquinho dele na nossa pintura hoje. Mesmo assim, não sugeria que você enchesse isso aí com ele. Ia ficar muito azulado, não fica ruim, mas fugiria pelo menos do contexto que a gente tá pintando hoje, tá? Então, o cinza mesmo seria o ideal, ou então você fazendo aí uma misturinha que não fique tão escuro quanto o cinza chumbo, né? E fuja do cinza lunar. E o ônix também não caberia, ficaria muito verde, ficaria muito parecido com o fundo. Olha só, o restante aí eu vou preencher com preto. E vou deixar assim, ó, essa emenda já tanto riscada, irregular. Eu tô fazendo um contorno aí, livrando um pouco essa borda. Como a gente consegue enxergar, né, dentro da nossa vasilhinha, então significa que a gente consegue também enxergar a borda dela, né, essa parte de cima. Não está assim tão de lado que a gente não consiga enxergar a parte de cima. Então, vou deixar aí aparecendo um pouquinho desse cinza com essa separação, preto aí embaixo, e claro, a gente vai colocar também os outros tons. Aí, eu já tô pegando um pouquinho de branco, olha, para deixar um pouco de luminosidade.
nessa borda, tá vindo uma luz muito marcada do lado direito, então, de certa forma, a gente vai ter que colocar aí uns brilhos mesmo. Pode até riscar um pouco esse brilho para deixar uma luz mais marcada, uma vez que é metal. Olha só, isso tudo faz parte da borda. A parte de cima dela, né? E é o branco mesmo que eu vou espalhando aí bem pouquinho. Aí o preto. Você vai observando aí o seu trabalhinho e vai, né, arrumando, melhorando aí o contorninho, tá certo? Agora a gente tem esse espaço todo aí embaixo pra gente trabalhar, pra gente brincar um pouquinho aí com ele. Eu já vou colocando o branco em cima desse cinza. Você pode colocar agora, pode colocar depois, mas eu vou espalhar uma boa porção de branco. Observa como eu estou colocando, né? Onde eu estou colocando. Eu vou deixar esse branco também riscado. Não vou emendar demais, porque trata-se de uma, vamos dizer assim, que de um brilho mesmo, a luz que tá caindo bem forte aí em cima. Esse outro lado tá indo para baixo de uma flor e ainda tá indo para uma região muito escura. Então, você pode deixar o preto aí bem marcado. Olha a colocação desse branco, como é manchado. Você vai sair distribuindo ele, dizendo, eu não vou emendar essa tinta. Isso aí é o sépia que eu peguei. Distribuindo aí umas porçõezinhas de sépia. Essa parte aí, eu também vou sair colocando sépia. Você pode colocar também um pouco de siena natural, também fica bom. Essa parte aí eu vou separar um pouquinho mais com o preto. Vou sempre arrumando, a gente vai olhando e vai vendo as necessidades, tá? Você vai vendo se tá um pouquinho torto, se tá precisando de um pouquinho mais de sombra. A sombra, a gente olha e parece que tá muito achatada a nossa pintura. Então, o que que a gente precisa? A gente já olha de cara e já vê que precisa de sombra e de luz. Os lugares que já está mais escuro, a gente precisa escurecer mais. E o lugar que está mais claro, a gente precisa clarear mais para tirar aquele ar de achatado. Isso que eu tô colocando agora, né, é o cinza lunar. Olha, ele tem esse toquezinho meio azulado e ele vai cair bem aí para essa região mais escura. Vou colocar também um toquezinho desse outro lado. Essa pintura é basicamente paciência, a gente vai aí pegando os tons e manchando, sempre pensando em não emendar demais, tá certo? Agora eu vou pintar essa alça, e para essa alça eu vou encher toda, tudo com o preto. Depois a gente encontra, tem essas presilhinhas, né, que prende essa alça, mas só um toquezinho de branco já vai fazer elas aparecerem. O pincel que vou usar nesse momento é o pincel menor, o pincel número 8, número 6, porque é mais estreitinho aí o meu trabalhinho, eu não preciso de um pincel muito grande. Agora que tá tudo preenchido com o preto, vou pegar um pouco do cinza e olha onde eu vou distribuindo esse cinza. Sabe aquela porçãozinha, que são as regiões, as presilhas, né, para essa alça? Olha só, coloquei um pouquinho do cinza nela, distribuí um pouquinho do cinza pela alça, separando ela da alça. Aí, essa região que desce do cabinho, eu vou deixar bem marcadinho. Ela tá voltada para a luminosidade, então deixa bem marcado. Essa parte aí eu vou pintar mais a região central. Aí embaixo eu vou passar o cinza mais pro lado de cima, voltado para o lado de luminosidade. E a alcinha, aí embaixo eu vou separar ela do mesmo jeito, né, que a parte de cima.
Olha só, mais cinza aí para esse meio. Ainda vem o branco, se quiser colocar outros tons também cabe. Eu tô arrumando um pouquinho a parte de dentro. Nessa hora a gente olha para ver se ele tá direitinho, não tá torto. Olha só, passar o preto aí, ajeitando, deixando bem retinho, para não ficar amassado. E a alcinha fica aparecendo bem. E agora você vai observando, né, os cantinhos que você quer colocar um pouquinho mais do cinza. Vou preparando esse espaço para receber o branco. Olha só, isso aí que eu coloquei agora foi um pouquinho de cinza lunar, tá? Ficar um pouquinho mais azulado. Essa região aí, vamos emendar direitinho a tinta para que ela não fique solta, assim de qualquer jeito, jogada. Que fique manchadinho, mas que fique, que faça parte, né? Não que tenha caído por acaso. Pronto. Olha só, ajeitando ali o preto para separar direitinho. O de baixo, a presilha de baixo, ela ainda vai se mostrar, ó. Só precisa de um pouquinho de luminosidade na parte de cima. E de complemento essa luminosidade, gente, olha só, um toquezinho de branco. Vou colocar também nessa região central. Essa parte aí precisa ter o branco bem expressivo e a presilhinha ali também. Por que tanto branco? Porque ela tá voltada bem para a região de luminosidade, né, do nosso trabalho. Região onde tem uma luminosidade bem marcada, por sinal. Tô emendando um pouco os brancos para não ficarem como se foi uma tinta que caiu aí casualmente. Agora, gente, olha só. Tô fazendo aqui na mão para vocês verem que é uma sujeira, é só os pelos do pincel sujinho. Lembra que eu disse que ia colocar ainda um pouco de branco aí na frente desse vasinho? Antes de pintar ele, eu vou logo colocar. Eu peguei um pouquinho de sépia, uma sujeirinha de sépia, um pouquinho de branco e venho, ó, limpei na minha mão, não foi espalhei, agora eu peguei mais um pouquinho de branco e vou espalhando por aí, para ganhar um pouco de luz na frente do nosso trabalhinho. Não tenha medo de fazer isso, tá? Se ficar muito esbranquiçado, você pega um pouquinho mais de sépia ou um pouquinho mais de preto e corrige isso muito facilmente. Não precisa ter medo de colocar essa luminosidade. Eu poderia ter colocado na hora que eu estava fazendo o fundo, mas eu prefiro esperar um pouquinho e ir colocando conforme vai pedindo, né? O trabalho vai pedindo. Olha só, coloquei bastante até, não foi? Mas ainda, aí ele começa a pedir um pouquinho mais de tons assim mais escurinhos, como o sépia e o preto. Vou manchar um pouquinho no sentido horizontal. E vamos pegar, então, eu usei o pincel 18 para fazer isso, viu? Agora, para colocar um pouquinho de preto, aí eu tô usando o pincel 12. Pincelzinho menor. Vou marcando aí as regiões onde já tinha o preto. E vou riscando, sempre no sentido horizontal. Se você passa em sentido vertical, essas umas listinhas, vai ficar estranho. Aí eu vou mantendo, né, esse sentido. E vou deixando manchado. Eu quero mesmo que fique um pouco manchado isso aí. Vou colocando, vou observando e vou vendo se já tá bom, se eu não queria que ficasse um pouquinho mais clarinho. A gente vai olhando a necessidade. Pronto, vou deixar assim e agora eu vou começar a pintar essa região aí, ó, da minha vasilhinha. Vou pegando logo o cinza e vou colocar bastante cinza. Essa região lateral,
você vai observar o quanto eu vou colocar de cinza para esse trabalhinho. Essa vasilhinha, ela é grande, né, no caso do meu trabalho, do meu tapetinho. Mas comparado à flor que tá aí do lado, a gente vê que ela é uma vasilhinha bem pequenininha. Pronto, gente, olha só o quanto eu pintei de cinza. E o restante, eu vou terminar com o preto. A gente vai fazendo aí uma boa emenda, riscada na horizontal, né? Olha só, puxando sempre na horizontal. E vamos fazendo aí uma boa emenda desse preto com esse cinza que nós pintamos. Vou terminar toda essa região aí dessa forma, tá certo? Mexendo com o preto e emendando ele a esse cinza. Olha só como ficou. Agora, feita essa base, eu vou pegar aí os outros tons e vou começar a brincar um pouquinho aí, né, com os outros tons. Isso aí é o cinza lunar. Você deve ter observado que eu não me preocupo muito com que cor eu vou colocar em seguida. Se vai ser cinza, sépia, branco, enfim. Importante é a minha base. Toda a minha base eu fiz com cinza e preto. Depois eu saí colocando os outros tons. Olha o quanto estou distribuindo aí desse cinza lunar. Os detalhes, né? O pincel número 12 vai estar ótimo para fazer essa distribuição dos outros tons. A gente percebe que tá um tanto riscado na horizontal, não tô emendando demais. E também não tô deixando assim tão solto. Peguei novamente o preto. Esse cantinho aí, ó, e embaixo dessa curvatura que tem aí, precisa ter uma sombra. Aí você diz, vai se emendar tudo, né? Porque em cima tá preto também, mas não tem problema, a gente coloca aí em cima um pouquinho de siena natural, ou sépia mesmo, que dá para separar. A gente pode estar colocando também um pouquinho do cinza lunar. E ganha uma boa separação. Até o branco dá para colocar, misturando ele direitinho. Essa parte aí eu preciso deixar uma sombra mais marcadinha, ela tá bem próxima à alça, né, da vasilhinha, então a gente escurece como se fosse a sombra mesmo da alça. Aí eu vou colocar um pouco também. Olha só, siena natural. Eu vou distribuir um pouquinho de siena natural para essa lateral, de onde vem a luminosidade, ele é clarinho, então é melhor colocar ele do que o sépia. Vou distribuir uma porçãozinha aí por cima. É como se ele viesse em complemento ao sépia que colocamos lá em cima, tá certo? Aí embaixo eu vou passar também. E vou limpando o meu pincel. O restinho de tinta que fica, eu vou limpando aí por cima. Ele, de certa forma, envelhece um pouquinho a nossa pintura. Esse toque aí do siena natural. Aí eu vou marcar um pouco a separação dessas duas porções, né? Dessa vasilha. Pode deixar ele aparecer razoavelmente bem. Não deixe excesso, só pintado mesmo, assim marcadinho, viu? O preto para eu arrumar um pouquinho aí abaixo dele, para melhorar a separação. E pintura de metal quase sempre é uma boa mistura de tons, dependendo do metal que a gente está usando.
Isso aí é o cinza, que eu peguei ele novamente. Melhorar a luminosidade dessa região aí de baixo. E vamos colocar, falta o nosso branco, pra gente clarear bem agora a nossa pecinha, essa região aí de baixo. Vou distribuir uma boa porção de branco, viu? Seguindo esse contexto já aí de cima, o lado direito com essa luminosidade bem marcada. E a colocação desse branco também será, né, puxando na horizontal. Puxando nosso pincelzinho aí na horizontal. Já vou colocando ele assim marcadinho, no sentido de espalhando, e depois é só ir unindo as suas laterais. O centro a gente pode deixar ele assim mais branquiçado mesmo, e as laterais a gente vai emendando os outros tons. Vou apagar um pouco o excesso de riscos. Por isso que eu estou puxando com o pincel grande, assim, olha, na vertical. Puxei, não foi de cima para baixo, na vertical. A parte de cima, a gente observa que se apagou um pouquinho o branco, mas aí a gente pode reforçar depois, tá certo? Vou deixar ele mais marcadinho para essa região central. Observa quando a gente coloca o branco, deixa ele aparecer mais, parece que a gente clareia o nosso trabalho. Ganhamos uma luz mais expressiva, não é isso? A pintura para esses metais não é difícil, apenas a gente tem que observar direitinho, vendo aí o passo a passo e ir colocando, né, conforme vai sendo mostrado, tom a tom. Essa parte aí embaixo, tô clareando um pouquinho, porque ela vai receber ainda um preto aí para não se emendar tudo. E claro que a parte de cima, ela sempre, que está acima, ela sempre acaba recebendo um pouco mais de luz do que embaixo. Aí, olha, eu vou passando o cinza, o encontro da vasilhinha com o chão, eu vou fazendo com o cinza. Vamos levar até lá, encostar na flor, mas a gente vai deixando a parte de cima, porque nós vamos colocar o preto. Tem um declínio bem marcado aí dessa parte maior da nossa vasilhinha para essa base dela, que encosta no chão, tem um declínio grande que precisa de uma sombra bem marcada. E essa sombra, claro, vai ser o preto. Como eu disse, nós vamos usar muito preto para nossa pintura. Eu vou fazer toda essa região aí de cima com preto agora. Se você achar necessário, achar que emendou demais, quer fazer uma separação mais marcada, então você vai clarear mais a parte de cima. A minha eu vou deixar, sim, aparecendo, mas não vou me preocupar muito em clarear mais a parte de cima, porque, veja, já tá aparecendo bem a base, separada, né, do corpo da nossa vasilhinha. Aí, um toquezinho do siena, acompanhando essa região central, que também teve o siena. Pode colocar também um pouquinho de cinza lunar, se quiser, pode colocar todos os tons. Bom, gente, agora a nossa pecinha, ela está toda pintada, a gente vai observando as regiões que precisa
de um pouco de luminosidade, pouco de sombra, de luz, enfim. Se tem algum ponto que está necessitando, né, de alguns reparos, porque toda base, toda colocação para nossa pecinha, hoje, né, é essa. Eu vou colocar aí mais marcadinho, branquinho. Aí, quando a gente coloca um branco assim mais marcado em uma peça de metal, a gente pode até, ó, puxar um pouquinho para cima do em volta. Aí embaixo, se puxar, puxe pouco, não precisa clarear demais, não. Na parte de cima, a gente pode deixar, né, um brilho mais marcado. Óbvio que tá tudo bem úmido aí, quando secar, né, vai apagar um pouco esse branco. Daí você olha, se você quer reforçar um pouco mais esse branco, se você quer deixar mais opaco, mais menos marcado a luminosidade, se vai combinar com o contexto, aí fica bem a seu critério, a seu gosto. Olha só, essa região aí que já secou, que eu parei um pouco antes de pintar essa parte de baixo e ela secou e apagou bastante o branco. Então, eu vou colocar um pouquinho mais, mas não demais. Depois eu olho o contexto, a parte de baixo como fica. Se pedir, eu coloco um pouquinho mais. Mas primeiro eu vou deixar secar para ver o que acontece. Essa borda, eu vou colocar um pouquinho mais de branco e ela eu vou deixar um brilho mais expressivo. É opcional, você coloca se quiser, viu? Então, a gente nessa hora puxa assim, ó, em todas as direções, um pouquinho do branco e surge, né? Basicamente que surge um brilhinho. O reflexo cai diretamente sobre o metal, só isso, o reflexo do branco, da luz que temos em volta. Quando ela secar, também ela vai se diminuir um pouco. Aí lá no final a gente olha um todo e vê, né? Até porque quando nós pintarmos a flor, o passarinho, quando pintar um todo, vai sumir um pouco essa vasilhinha, viu? Ela não vai ficar assim tão em evidência. Bom, gente, para hoje, né, eu vou deixando, vou parando por aqui. Aí logo mais eu volto pra gente terminar a nossa pinturinha. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!